Olá, boa noite. Hoje é 9 de maio de 2024. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, página 353. Aqui tem um texto muito importante para que você entenda. 1 Coríntios 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Então, quando Jesus entregar o reino a Deus, quem vai entregar é Jesus, não é nenhum apóstolo, não é nenhum pastor, nenhum crente, nenhum anjo. Quem vai entregar é Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que Jesus Cristo é o nosso grande espelho. Depois virá o fim, depois de tudo, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força do mal, não é de Deus, do mal. Então, depois que Jesus fizer isso, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, Jesus vai ter um reino terreno por 1000 anos. Então, ele vai colocar todos os inimigos dele debaixo dos pés dele. Todos. Então, não é bom você ser inimigo de Deus nem de Jesus Cristo, porque Jesus vai botar todos os inimigos dele debaixo dos pés dele. Um dia. O próprio Jesus Cristo. Então, depois Jesus vai entregar o reino a Deus. O reino, qual o reino? O reino da terra, que ele vai estar reinando. O reino terreno. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Então, Jesus Cristo vai entregar o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilar todo o império e toda potestade e força maligna, do mal, das trevas. Por isso que não é bom seguir a força maligna, a força das trevas. Porque a força maligna, para você ficar sabendo, nunca as trevas vai vencer Deus e Jesus Cristo. Nunca a força maligna. Nunca o diabo, Satanás e os demônios nunca vão vencer a Deus, a Jesus Cristo, o Pai Celestial e o Filho dele. Só para que você entenda. Para que você fique ciente de quem você vai servir, seguir. Quem você vai obedecer. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então não seja inimigo de Deus. E se você for inimigo de alguém que crê em Deus, em Jesus Cristo, que o obedece, é bem que você está sendo inimigo de Deus. Então seja inteligente, pelo amor de Deus. Seja inimigo de Deus e de Jesus Cristo. Ora, o último inimigo, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então há um inimigo, não de Deus, mas sendo de Deus e de Jesus Cristo, o inimigo nosso é a morte. Você já imaginou que no propósito de Deus na vida, que Deus estabeleceu no começo de tudo, há esse inimigo, que é a morte. A morte é inimigo nosso. A morte é inimigo de todos nós. Já imaginou isso? Que a morte é sua inimiga? A morte é inimiga de todos os seres humanos. Então todos os seres humanos um dia vai chegar a morrer. Um dia vai morrer. Ninguém nunca vai viver para a semente. Nunca imagine que você vai viver 1000 anos ou viver eternamente na Terra, e você não viverá eternamente aqui na Terra. Nunca viverá eternamente. Você nunca viverá 1000 anos aqui na Terra. Matusalém viveu 960 anos. Nem Matusalém viveu 1000 anos. A não ser que Deus tenha um propósito na sua vida e queira que você viva até a vida eterna. Uma coisa eu digo para você, se você crê em Deus e em Jesus Cristo, você vai vencer a morte. Só tem uma maneira de você, da humanidade vencer a morte. Como? Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só. Então, quando você morrer, você vai viver após aquela morte. Você vai para onde? Para o seio de Abraão. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus Cristo falou. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se você crê em Deus, em Jesus, seguir os ensinamentos dele, aceitar ele, se batizar, quando você morrer, você vai para o seio de Abraão. A morte não vai lhe vencer. Porque você vai para o seio de Abraão viver eternamente. Então, você não vai morrer. Agora, se você não obedecer a Deus, a Jesus, se você não crê em Deus, em Jesus Cristo, não seguir os ensinamentos, aí você passará por a primeira morte e por a segunda morte. Que você vai se livrar e eu vou se livrar. Nós vamos se livrar através de crer em Deus e em Jesus Cristo da segunda morte. A primeira ninguém vai. A segunda nós podemos. Então Deus abençoe você e sua família.